Então, fazendo um passo a passo, esteja presente, preste atenção no que está acontecendo neste momento, não no que foi dito há 15 minutos. O cérebro ele tem o hábito de desligar. Então a pessoa está falando, o que acontece? Através das concepções, a pessoa fala uma palavra, te remete para a infância. Você desconecta da pessoa. Aí, dali para frente, você perdeu o processo de autogestão. Por isso que tem que estar o tempo inteiro com a mente autoconsciente. Seja autoconsciente. O que você está vendo, ouvindo, sentindo, fazendo, dizendo e considerando? Aqui, ó, o que você está vendo, você está analisando. Será que eu estou enxergando mesmo? Ou será que eu estou programado? Será que eu estou sob efeito de alguma concepção? Ouvindo, sentindo e fazendo e dizendo, metapensamento. Será que eu penso isso ou eu estou programado para pensar? Você sempre tem que considerar a ideia da concepção. Você traz no seu inconsciente concepções de 42 gerações. Então, você pode estar agindo. E por que eu sempre coloco nessa aula esse olha para frente? Senta no trem da vida olhando para frente. Por quê? Você vai cair. O processo de autogestão, ele é lento. Lógico, tem gente que é aluno meu fala, Ivan, eu tive uma mudança violenta nas primeiras aulas. O mérito é seu. Lembra da história do disjuntor, você já tinha feito toda essa mudança inconsciente, você já tinha preparado a rede elétrica, as luminárias, lâmpadas, você só estava com o disjuntor derrubado. Às vezes, me escutando, esse disjuntor levanta e você clareia toda a sua visão. Agora, tem coisas que você vai sair da estaca zero. Você não tinha nem sequer autoconsciência. Então, em cada etapa, é preciso você identificar uma variedade de opções comportamentais. Então, eu estou te ensinando, e isso aqui você tem que fazer na hora da autoconsciência, em silêncio, no seu casulo criativo. A estratégia eu monto quando eu estou em V0, velocidade inicial. A estratégia eu monto em autoconsciência, eu não monto na hora do calor das emoções. Na hora do calor das emoções eu tenho que lembrar para autogerenciar. Então, primeiro, o que faço depois? Tá bom, essa pessoa ou esse ambiente, ou esquece pessoas e ambientes. Este valor eu não negocio mais na minha vida. E aí, aconteceu, mas e se alguém agredir esse valor? Quais são as possíveis consequências? Por exemplo, vamos dizer que você fale assim, eu não aceito, eu não admito nenhum tipo de preconceito. Tá bom, você vai se trancar em casa? Ou você vai brigar com todo mundo? Eu escolho com quem eu convivo ou não. A minha matriz de valor, ela tem dois papéis. Primeiro, para definir as minhas atitudes frente ao mundo. Como eu quero me comportar dentro da sociedade. A segunda, ela me protege de eu conviver com pessoas que adotaram determinados comportamentos que me agridem. Então, eu adoto a matriz de valor. Que feedback você recebeu e que pode enriquecer a sua escolha? Tipo assim, às vezes, você vai estar mais calmo, a pessoa fala assim, cara, você reparou que você agrediu a pessoa primeiro? Você reparou o tom da voz prepotente que você estava usando? Por que você não parou naquela hora? Então, esse tipo de feedback, quando você está mais calmo, você fala, poxa, fulano me lembrou. Porque quando acontecer de novo, você vai lembrar, é a hora de eu parar. É a hora que eu falo que você está botando risco na sua régua de valência. Eu sei a hora de tirar o time de campo, né? Quais alternativas que você tem, mesmo que não seja o que você deseja fazer e costuma fazer? Por exemplo, a nossa cultura de briga, de ter razão, de discutir por tudo, imagina você mudar isso e de repente você recebeu assim, e na autoconsciência você definir, eu vou embora, quando o ambiente ficar hostil, eu vou pegar minhas coisas e vou sair. Às vezes você vai sair passando mal, você vai estar tão em autoconsciência, mas você está passando mal de raiva, por quê? Porque no fundo tem aquela ordem, vai para cima, até que um dia você começa a fazer naturalmente. Então, esse é o processo.
Então, em cada etapa, é preciso que você escolha intencionalmente comportamentos que acredita serem os mais produtivos. Qual comportamento irá gerar o melhor resultado, mesmo que não seja o mais fácil, tá bom? O que torna a autogestão tão difícil remonta à sua definição. Os comportamentos mais produtivos geralmente não estão alinhados a nossos hábitos e preferências. Se tivesse, não precisava da autogestão nem da autoconsciência. Se o que você faz está te deixando uma pessoa leve, te faz uma pessoa feliz, para que mexer? Eu não estou dizendo nem que eu concordo com o que te deixa leve ou feliz, mas se te deixa, se você acredita que a forma que você está vivendo está atendendo a tua matriz de valor, segue o barco, continua viajando lá. Agora, a autogestão, ela é para o processo de mudança, né? Eu estou adotando eu vou trabalhar o meu emocional, eu estou aqui fazendo uma aprendizagem para usar o meu emocional para melhorar minha vida social. Isso é ACE, isso é aprendizagem socioemocional, por isso que a autogestão é tão importante. Então, a autogestão, comportar-se de maneira que não reflete suas preferências, pode fazer com que uma pessoa, primeiro, se sinta desconfortável. Gente, é muito desconfortável. É estranho. Você, imagina, eu comecei meu período sabático aos 45 anos, você começar a adotar estratégias que há 45 anos você usou outra, e de repente você vai dizer, não, eu não quero mais isso, eu não quero me comportar mais assim. É incômodo. Né? Você estava ali na zona de acomodação, agora você começa a ter que mexer, porque você não vai querer mais agir daquela forma. É desagradável. Entrar na mente autoconsciente pode ser desagradável e embaraçoso. Por que isso? Lembra que eu falei, a emoção, ela vem de um estressor. Você percebe um estressor, dispara a orquestra fisiológica. Ou vem de conteúdos mentais, que são as concepções. E quando você está na mente autoconsciente, no meio do calor das emoções, e você descobre que você é o problema. E quando você descobre que a forma que determinadas pessoas te tratam só reflete o efeito da forma que você trata as pessoas. Então, às vezes, é desagradável, não é fácil. Né? E, às vezes, a gente erra porque a gente não tem essa habilidade. Nós somos inábeis. Imagina, eu tive alunos, por exemplo, que descobriram depois de 5 décadas, 6 décadas, que tinha uma linguagem corporal extremamente agressiva, um tom de voz agressivo. Você imagina para essa pessoa controlar, depois de 60 anos, a forma de falar, a linguagem corporal. Imagina como ele às vezes era desagradável, porque no meio da conversa ele percebia que ele já tinha alterado o tom da voz. E o tom da voz é 45% da comunicação. Ele falou, já ferrou tudo. Ele falava para mim assim às vezes, eu já tinha percebido que eu melei tudo. Só que eu falei, olha para frente, não olha para trás, passou. Vamos para a próxima, continua. E por quê? Porque você é inábil, porque você tem 6 décadas que você é programado para alterar o tom da voz e adotar uma linguagem agressiva corporal. Você está programado para isso, você faz. Então você não tem habilidade para isso mesmo. Você está aqui exatamente no Meet para adquirir habilidade socioemocional. Essa é uma delas. Então, com o hábito, nosso cérebro cria um atalho e passa do estímulo à resposta sem pensar, economizando tempo. Isso aqui eu já te expliquei, são as concepções, não preciso nem repetir para você, né? Com o hábito, o nosso cérebro, ele quer economizar tempo. Por isso que eu te falei, o problema chama-se tempo. Entre a emoção, entre na hora que ele enxerga a forma, que pode ser um conceito, a forma pode ser uma palavra que a pessoa escuta, uma frase, uma pessoa, algo. De lá até o comportamento, passando pela orquestra fisiológica, o sentimento, os pensamentos e o comportamento, meio segundo. Eu já te falei isso mais cedo e eu queria te pedir novamente. Tenta, depois da aula, pegar o teu cronômetro no seu celular e dar um stop em meio segundo.
Eu quero meio segundo. Você liga e desliga antes de marcar um segundo. É o tempo que o seu cérebro manda você entre a percepção e o comportamento. Agora, você está entendendo quando eu falo? Não é fácil. Mas se você aprender esse processo, entrar em autoconsciência, né, determinar a estratégia, você consegue. É para isso que demanda método. Então, comportamentos não habituais exigem que pensemos em uma situação, consideramos escolhas, façamos escolhas e depois demonstramos comportamentos que se alinham à nossa escolha. E isso dá trabalho, né? Comportamentos não habituais vai exigir de você sempre que você pare e uma demanda muito maior. Então, a eficiência do hábito, né, ou seja, do seu piloto automático, é o que torna tão difícil mudar. Se isso não tivesse uma sinapse, não fosse automático, fosse dependesse só de uma decisão, era só depender do discernimento. O discernimento real, mudei no dia seguinte. Não é assim. Você teve o discernimento, agora você vai ter que esperar o recurso, que é uma nova sinapse. A nova sinapse vai surgir, você vai ter que esperar a antiga atrofiar, que essas duas ainda vão brigar. Então, este processo é um processo lento. Por isso que eu te falo, não acreditem quando alguém use a palavra emocional e fala em mudança da noite para o dia. Não existe isso. Por uma questão fisiológica, por uma questão da nossa natureza humana. Não tem como fazer uma mudança da noite para o dia. É muito mais fácil adotar um hábito antigo do que investir em energia em criação de um novo. Este aqui, gente, não é um raciocínio da ciência meu, não. Isso é o raciocínio do cérebro. Para que eu vou mudar se tem 6 décadas que eu faço assim e você está vivo? Você está onde você está? Ué, eu estou cumprindo a minha obrigação de te manter vivo. Agora, a que preço, a que estrago dentro do microcosmo, aí ninguém sabe, né? Então, os 6 passos da autogestão são o seguinte. Esse aqui eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é muito importante. Esses 6 passos, imprime ele aonde você vai fazer a tua autoconsciência, faz qualquer coisa, eles são muito importantes. Primeiro, decida onde você deseja autogerenciar. Então, por exemplo, eu vou me gerenciar o meu temperamento, que é colérico. E foi estimulada a parte da explosão. Eu vou gerenciar porque eu sou preconceituoso. Eu vou me autogerenciar por quê? Porque eu sou muito impulsivo. Eu às vezes corto as pessoas, ou às vezes eu agrido. Eu vou me gerenciar meu tom da voz, porque é 45% do que eu quero dizer. Decida no que você vai gerenciar. Observe e reflita sobre o que está motivando sua falta de autogestão. Cara, por que você caiu no buraco de novo? Você tem que observar porque você tem algo te sabotando. Isso é a autossabotagem. Então você tem que fazer essa reflexão. Considere as suas escolhas e suas reações a essas escolhas. Então você vai falar o seguinte, eu vou escolher isso, né? E as reações serão essas. Depois, faça um plano. Qual que é a diferença entre trabalhar com método ou não na vida? Você antes ia na cara e na coragem e deixava o temperamento, modelo mental mandar na sua vida. Agora não, agora você tem um plano. Neste ambiente, ou frente a esse comportamento, ou quando este valor for agredido, quando eu estiver nesse ambiente hostil, eu vou agir dessa forma. Você tem um plano. Pratique. Velhos hábitos estão ligados ao nosso cérebro, que são as sinapses. E por último, repita o processo voltando ao item 2. Ivan, caí no buraco, deu tudo errado. Tudo que eu falei que não ia fazer, eu fiz. Não tem problema não. Observa, reflita sobre o porquê que você errou. Considere então uma nova escolha. Faça outro plano, pratica. Se cair de novo, volta ao 2. Então eu falo para os meus alunos, você fica indo nesse processo até achar. Gente, é tentativa e erro mesmo. É muito complexo. Eu não sei do que você está falando. Se é uma mudança simples, se é de uma mudança complexa, se é se adaptar a um ambiente muito hostil, menos hostil. Então, é este processo. Então, eu estou chegando no final da autogestão nesse slide clássico, né?
que é onde eu mostro as perguntas para vocês, que é perceber e interpretar em autoconsciência as emoções. Olha a palavra autoconsciência. É perceber em autoconsciência. Gerenciar os sentimentos com relação às emoções, adaptar o comportamento ao processo autoconsciente e gerenciar os pensamentos e traçar cenários. Então, aqui eu encerrei a autogestão. Com isso, nós já cumprimos 4, já passamos por 4 das competências essenciais. A autoconsciência, a autogestão, a consciência social e a tomada de decisão responsável. Agora nós vamos entrar na autorregulação, que se você pegar na publicação original, eu chamo, foi chamada de habilidades de relacionamento, que eu chamo de autorregulação. Então esse é o último slide, então vamos partir agora para a autorregulação.